será que é tão difícil nós nos mantermos em equilíbrio emocional? Por que parece que muitas vezes damos 2 passos para frente em nosso progresso de libertação emocional e parece que depois damos 4 passos para trás? Porque passamos algum tempo bem equilibrados e logo em seguida estamos novamente caindo nos nossos processos. Por que será? Porque talvez nós estejamos identificados com os nossos processos mentais. O que é isso? Com as historinhas mentais que nós estamos identificados. Aqueles pensamentos negativos decorrentes de processos emocionais, de sofrimento, de dor, que nós já vivenciamos em tempo remoto, e não importa se foi ontem, se foi há 30 anos, se foi até mesmo em vidas passadas. Esses pensamentos, essas situações, essas sensações continuam presentes em nós e são alimentadas por nós, por estarmos identificados com essas emoções que muitas vezes estão em nós mal resolvidas. Então, esse campo energético formado pelas emoções de ressentimentos, de situações vividas que não foram trabalhadas, que não foram enfrentadas e dissolvidas, vão se acumulando em nós, formando o que Eckhart Tolle falou em seu livro a primeira vez, no livro que se chama O Poder do Agora, e depois em um outro livro, que é esse livro que eu vou falar para vocês agora, que ele chamou do corpo de dor. Você sabe o que é o corpo de dor? É exatamente isso. Então, é um corpo, né, sutil, obviamente, um campo energético formado por todos esses mecanismos de pensamentos e emoções negativas, advindos de situações do nosso passado que ainda estão vigentes no nosso dia. Então, eles reavivam o sofrimento no presente. Então, cada vez que a gente se conecta com esse campo, esses estímulos novamente fazem com que a gente reviva isso. Essas historinhas começam a serem criadas na nossa cabeça, gerando ressentimento, culpa, tristeza e dor. E cada vez que nós identificamos esses pensamentos, criamos exatamente esse processo de infelicidade novamente. Nós acreditamos que esse sofrimento ele está tão presente e atuando como foi lá no passado. É claro que muitas vezes nós não chegamos a identificar essas questões, porque ocorreram talvez na nossa infância, não soubemos lidar lá com aquilo, não fomos orientados, ou até de outras vidas, de situações em que, por exemplo, nós passamos por uma separação amorosa muito dolorosa e isso colocou mais alimento no seu corpo de dor. Eu quero ler para vocês agora uma historinha que esse autor, o Eckhart Tolle, contou nesse livro que se chama Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. Esse livro aqui. E esse livro, ele fala bastante sobre o corpo de dor. Então, ele diz, ele conta aqui uma breve história sobre como que nós realizamos essa identificação com o problema. Nós nos conectamos ao problema e nós continuamos revivendo esse problema mesmo no presente. Então, ele diz assim, que a incapacidade, ou melhor, a relutância da mente humana em deixar de lado o passado é primorosamente ilustrada na história
dos dois monges zen, Tanzan e Ekido, que caminhavam numa estrada enlameada depois de uma forte chuva. Próximo a uma aldeia, eles encontraram uma moça que estava tendo dificuldade em atravessar a estrada por causa da lama. Se ela continuasse a caminhar, estragaria seu kimono de seda. Sem titubear, Tanzan a pegou no colo e a carregou para o outro lado da estrada. Os monges prosseguiram na sua caminhada em silêncio. 5 horas depois, quando já estavam perto do templo onde passariam a noite, Ekido não conseguiu mais se conter e perguntou: "Por que você carregou a moça para o outro lado da estrada?" perguntou. "Nós monges não devemos fazer essas coisas." "Faz horas que coloquei aquela jovem no chão", respondeu Tanzan. "Você ainda a está carregando? Agora, imagine como seria a vida de alguém que viva como o Ekido o tempo todo, incapaz de parar e pensar nas situações, ou não querendo fazer isso e acumulando cada vez mais material dentro de si. Isso nos dá uma ideia de como a vida da maioria das pessoas acontece, que pesado fardo passado elas carregam na sua mente. O passado vive em nós na forma de lembranças. No entanto, elas em si mesmas não são um problema. Na verdade, é por meio delas que aprendemos com nossas experiências e com os erros que cometemos. Somente quando as recordações, isto é, os pensamentos sobre o passado nos dominam completamente, é que elas se transformam num fardo. Começam a ser problemáticas e a fazer parte do que entendemos como eu. Nossa personalidade, que é condicionada pelo passado, se torna nossa prisão. Essas memórias são investidas de uma percepção do eu e nossa história passa a ser a percepção que temos de nós mesmos. Esse pequeno eu é uma ilusão que obscurece nossa verdadeira identidade como a presença eterna em sua forma. Então, o que ele quis deixar bem claro com essa história é exatamente isso, que um evento aconteceu lá às 5 horas e aquele outro zen continuava carregando todo aquele processo na sua mente, se incomodando com tudo aquilo. Então, na verdade, quem carregou por mais tempo aquela moça? O Tanzan, que só a ajudou a passar para o outro lado da estrada, ou o Ekido, que carregou aquela percepção, aquela culpa, aquele ressentimento daquela situação por 5 horas. E só então ele decidiu constatar aquilo e se conectar com aquela sensação que ele estava tendo de incômodo, E quanto a gente não faz isso? Muitas vezes ao longo do nosso dia, nós temos um episódio, no começo do nosso dia nós conversamos com alguém, aquela conversa não foi algo bacana, nós nos ressentimos com aquilo, só que a gente, por medo de enfrentar ou por acreditar que aquilo não tem sentido ou por não sabermos como fazer isso, a gente acaba deixando aquilo de lado, colocamos, como se diz, uma pedra em cima, só que aquilo não está resolvido. Toda aquela situação que nos chateou continua gerando em nós um sentimento, uma emoção, e que muitas vezes passa despercebido, mas que ao chegarmos no final do nosso dia, nós estamos irritados, estressados, brigamos com outras pessoas, estamos com dor de cabeça, o nosso corpo está tenso e nós nem sequer percebemos o que levou aquilo. E assim nós estamos alimentando o nosso corpo de dor, porque ao menor estímulo, ou seja, quando revivemos uma situação como essa, parecida como essa, sentiremos as mesmas emoções, ou seja, não estaremos lidando com essa emoção. Só que eu estou falando aqui de uma situação simples, mas existem situações muito mais complicadas, por exemplo, o término de um relacionamento, de algo que foi bastante doloroso,
situações traumáticas, abusos vividos lá na nossa infância, ou mesmo quando adolescentes e adultos, e que de alguma forma ou de outra nós não soubemos lidar. E isso foi se acumulando. E essas lembranças fazem parte do que nós somos agora. Todo o nosso passado nos trouxe até aqui. Esse não é o problema. O problema é nós estarmos o tempo todo no presente, identificado com essas situações, identificado com esse estímulo, e a nossa mente se identifica com isso e nós criamos um formato de pensar e sentir baseado nessas emoções, que com o passar do tempo elas crescem e alimentam esse corpo de dor, que começa a atuar em todo o nosso corpo energético e até nas nossas células, criando uma sensação eterna de incapacidade de mudar isso, de infelicidade. Então, nós criamos a partir daí aquilo que espiritualmente nós chamamos de formas pensamento, de postulados, como por exemplo aquelas situações em que nós colocamos: a minha vida é uma droga, isso não tem solução, isso sempre acontece, isso nunca acontece. Isso são postulados, são situações que não são reais, não são verdadeiras, mas aqui a minha mente começa a acreditar que de fato são. E nós vivemos através desses postulados e vamos criar essas situações de infelicidade cada vez mais. Ok, então como sairmos disso, desse processo? Como nos libertarmos desse corpo de dor? Talvez aí algumas pessoas apresentem um corpo de dor mais denso do que de outras. É claro, por terem passado por situações de memórias, de sentimentos dolorosos, de situações traumáticas maiores do que outras. E com certeza terão que trabalhar ainda mais com as suas emoções. Então, para que esse processo de libertação possa acontecer, o primeiro passo é identificarmos que nós temos esse corpo de dor. Obviamente, todos nós temos, uns mais do que outros. Identificarmos esse processo, essas historinhas mentais que a minha mente gosta de contar, esses padrões de pensamentos, crenças limitantes, postulados, frases que nós costumamos usar na nossa vida, né? Eu nunca consigo, as pessoas sempre me fazem sofrer, eu sou sempre culpado das situações, eu nunca tenho sucesso. Essas formas de pensamento que acabam conduzindo e levando a outros pensamentos e sensações que geram muita raiva, ansiedade, angústia. Então, o primeiro passo da libertação é a identificação do seu corpo de dor, dos seus processos mentais e começar a enfrentar essas emoções que talvez você não soube lidar. Fazer isso sozinho, claro que pode ser muito difícil e complicado, porque nem mesmo nós sabemos como chegou até esse ponto. Então, talvez seja necessário, assim, claro, processos, ferramentas externas que vão te auxiliar a identificar isso. Terapias vibracionais, apometria, terapia de vida passada, processos que vão te auxiliar a identificar isso, identificar como você vem pensando e reagindo aos estímulos. A meditação é talvez a maior ferramenta que nós temos de aprender a trazer a nossa mente para o presente. Então, o primeiro passo é a identificação. Segundo passo, para nos libertarmos, é trazer a nossa mente para o presente, saindo do passado, saindo da identificação do medo, do processo, da angústia, do estímulo. E a meditação
é uma excelente ferramenta de autoconsciência que vai me fazer me conectar com o momento presente, com esse momento, pararmos e analisarmos o que está acontecendo de fato naquele momento. Está acontecendo aquela situação naquele exato momento? O que está acontecendo comigo naquele exato ponto? Como eu estou? E conforme nós aprendemos a fazer isso, a trazermos à nossa mente, nós aprendemos a também nos desidentificarmos com esses estímulos. Nós vamos aprendendo a contar outras histórias mentais, damos novos subsídios para a nossa mente. Nós ensinamos esse corpo de dor que aquela historinha já acabou, que aquilo não está acontecendo mais, que aquilo foi um evento do passado. Nós lidamos daquela maneira, mas agora nós temos a possibilidade, a opção de lidarmos de uma forma completamente diferente. Quais são as novas opções que eu posso oferecer para minha mente? Isso é parar de dar poder de fato ao nosso corpo de dor. Sairmos desse processo de identificação com a infelicidade, com os pensamentos negativos que criam um campo energético e que vão alimentando cada vez mais esses processos. E entendermos também que existe um corpo de dor individual e um corpo de dor coletivo. Como assim? Um corpo de dor, de sofrimento da humanidade. Como, por exemplo, o que nós estamos vivenciando nesse momento. Nós estamos vivenciando uma dor humana coletiva nesse processo da pandemia, né? Com todas essas situações de sofrimento, de medo, de ansiedades. E isso cria um corpo de dor coletivo que obviamente interfere no nosso corpo de dor individual. Ou seja, além do nosso próprio corpo de dor individual, nós temos um corpo de dor coletivo que influenciará ainda mais o nosso corpo de dor individual, influenciando no nosso DNA sutil, nesse campo magnético. Então, nós precisamos estar ainda mais perceptíveis de todas essas emoções criadas, de todo esse inconsciente coletivo, para que nós possamos nos desidentificar também desses padrões de pensamentos coletivos. Então, há um processo individual e também há um processo coletivo. Quanto mais você aprender a exercitar e trazer a sua mente para o aqui e agora, para a percepção de si mesmo, o que eu sou, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo e como eu posso modificar isso, mais você conseguirá sair desses processos. E com mecanismos, com ferramentas, você aprenderá a dar novos subsídios para a sua mente, a encontrar novas saídas para esses processos. Então, essa é a dica de hoje para que vocês possam ler um pouco mais sobre o corpo de dor, né? Formas de pensamento, postulados, todas essas informações podem te auxiliar a compreender um pouco mais sobre todas essas historinhas, todos os seus processos mentais, porque é que você acredita estar vivenciando muito mais em desequilíbrio emocional do que equilibrado, justamente porque você está carregando essas histórias do passado, carregando memórias e traumas que aconteceram, mas que já não fazem mais parte do hoje. Então, pare de se identificar com o passado, pare de dar poder ao seu corpo de dor. Bom, eu espero que
eu tenha te auxiliado com essas informações. Se você quiser saber como você pode transformar isso, com quais ferramentas podemos auxiliar a sua reprogramação mental e emocional, eu deixo aqui o meu contato, entre em contato pelo meu WhatsApp para que possamos agendar uma sessão que eu possa te orientar, ok? Meu WhatsApp é o 11 99419 4373 e mais informações sobre o meu trabalho e as terapias em meu site www.terapiasevoluçãoecura.com.br. Um abraço.